Olá, sejam muito bem-vindos a mais um direto das Dicas da Farmacêutica. O meu nome é Paula Iglesias, sou farmacêutica, naturalmente, sou autora deste projeto. Eu fui professora na universidade durante 15 anos, professora de saúde pública, de educação para a saúde, e por isso este tema é-me muito querido. Desde há 11 anos que trabalho em farmácia comunitária e hoje vamos falar sobre a importância da saúde sexual, de um modo geral, mas em concreto na comunidade LGBTI+, e das suas necessidades específicas. A importância do acesso à saúde, e não só, já vamos ver, sem discriminações, sem tabus, e a importância de facto de termos uma saúde sexual inclusiva para todos e que inclua todos. E nos últimos anos temos assistido a uma falta, a um investimento reduzido nesta área por parte dos diversos governos. E será que isso se tem manifestado? Quais são os impactos que isso tem tido em termos de saúde pública nos últimos 20 anos, eu diria? Que impacto tem tido nos nossos jovens, nos adultos e, em concreto, na comunidade LGBTI+. E para abordar este tema, neste nosso serão, tenho o prazer de ter dois convidados. O Diogo Vieira da Silva, coordenador-geral do Porto Pride, e a Tânia Sequeira, da Durex. E sem mais delongas, vou já convidar a juntarem a nós aqui neste serão. Ora, sejam bem-vindos todos que estão a chegar agora e a juntar-se a nós. Olá, Diogo! Olá, tudo bem? Tudo bem, Olá. seja bem-vindo. Olá, Tânia, seja muito bem-vinda. Obrigada. Fantástico. Olha, as pessoas estão a começar a juntar-se aqui a nós. Sejam bem-vindos. Boa noite a todos. Obrigado. Se quiserem chamar mais pessoas para se juntar a nós, podem usar este avião que está aqui no canto inferior à direita. Hoje vamos falar sobre a importância da educação sobre saúde sexual, em concreto na comunidade LGBTI+, e, sem mais delongas, vou apresentar os meus convidados. E vou começar pelo Diogo. Vou a seguir as senhoras. Então, o Diogo Vieira da Silva é membro dos Global Shapers Lisbon Hub do World Economic Forum, é licenciado em Comércio Internacional, tem 2 pós-graduações, atualmente está a realizar um mestrado sobre turismo LGBTI+, na Universidade de Barcelona, que o convidou e que lhe atribuiu uma bolsa de estudo para talentos. Desde cedo que se envolveu na promoção dos direitos humanos das pessoas LGBTI+, tendo ajudado a fundar 2 ONGs nesta área e tendo assumido a coordenação europeia do projeto norte-americano It Gets Better durante 2 anos consecutivos. É cofundador da Variações, uma associação de comércio e turismo LGBTI de Portugal, e é atualmente o seu presidente. E faz também a coordenação da campanha Proudly Portugal e do Porto Pride. Foi curador do ciclo de conferências Fidelidade na Fundação Culturgest, que todos conhecem muito bem, sobre questões de diversidades e inclusão. E liderou a candidatura de Lisboa, que garantiu a vitória da capital portuguesa ao Europride 2025. Portanto, desde já também aqui os meus parabéns. Nossa, eu acho que perdemos, perdemos quase metade do direto agora. E falta dizer que é o coordenador-geral do Porto Pride, e é aqui, enquanto coordenador-geral que aqui está hoje, e que eu tenho o prazer de ter convidado para se juntar a nós, e também é Head of Press e Media da Embaixada de Israel em Portugal. Diogo, seja bem-vindo. Obrigado antes de mais. Eu só quero dar aqui um apontamento, que é, obviamente, é um gosto e é uma honra estar aqui convosco. É verdade que eu sou uma coordenação geral do Porto Pride, mas isso é um papel por inerência, porque o Porto Pride só é possível graças a uma organização que é Variações, da qual eu tenho a honra de ter sido eleito em fevereiro, e sem a qual não era possível executar este projeto, mas acima de tudo eu quero deixar uma mensagem às pessoas que fazem parte da equipa do Porto Pride, porque eu faço o meu papel é quase mínimo, e eu tenho a sorte de ter uma equipa fantástica, super empenhada, e de pessoas voluntárias que agarram ao projeto e que têm esta ousadia de sonhar alto e de fazer acontecer. Por isso, um muito obrigado à equipa do Porto Pride, porque verdadeiramente eles é que têm o projeto nas mãos e eles é que fazem acontecer. E vão
fazer acontecer já este fim de semana. Mas já lá vamos. É verdade. E a Tânia? A Tânia Sequeira tem mais de 10 anos de experiência em gestão de marcas, é licenciada em gestão e desde cedo que gera Love Brands e marcas com muito propósito. Como a Knorr, Johnson Baby, tem aqui um percurso também muito interessante. E está desde 2020 na Reckitt Benckiser, onde atualmente é Senior Brand Manager das marcas de personal care, mas aqui em concreto, onde hoje destacamos a Durex e é aqui nessa qualidade que aqui está. Seja uma marca, a Durex, que todos conhecem e que é líder aqui no mundo dos preservativos, que é a arma principal de prevenção das ISTs. Mas também já lá vamos. Tânia, seja bem-vinda. Obrigada. Obrigada. Tenho a dizer que é a marca mais sexy com quem eu alguma vez trabalhei. Portanto, é um gosto estar aqui convosco. Ora, eu vou começar pela Tânia. Eu diria que nos últimos 20 anos, por razões várias, tem havido pouco investimento na área da saúde sexual, na educação da saúde sexual por parte dos governos, e nomeadamente aqui falando do nosso retângulo aqui à beira-mar plantado, mas as marcas têm assumido aqui algum protagonismo e uma liderança. E a Durex tem sido uma das marcas que tem assumido esse papel. Quer contar-nos um bocadinho sobre o propósito da Durex, os seus valores e porque é que estão tão envolvidos na educação sexual? E o que têm feito nestes últimos 20 anos? Também têm feito muita coisa. É muita coisa. Vamos por partes. Primeiro, é muita coisa. Um bocadinho. É muita coisa. Durex é a marca número 1 em preservativos a nível mundial. Neste momento somos a marca número 1 em bem-estar sexual em Portugal. E, portanto, uma marca que o grande objetivo é fomentar a educação e a proteção contra não só gravidezes, mas também ISTs. A verdade é que quando olhamos para os estudos... ISTs e infecções sexualmente transmissíveis. Portanto, eu já lá vou, que é o que é uma IST? Ok? Portanto, quando olhamos para dados da Organização Mundial de Saúde, vemos efetivamente que há mais de 1 milhão de novos casos de infecções sexualmente transmissíveis. E eu não falo só de SIDA, provavelmente aqui é o conceito que todos conhecem, mas também outro tipo de doenças, como a gonorreia, a clamídia, entre outras. E a verdade é que não se fala porque uma parte delas acabam por ser curáveis. Ou poderemos viver com elas. Mas a verdade também é que estudos, por exemplo, da Associação de Planeamento Familiar, que são feitos em Portugal e foram divulgados o ano passado, o uso de preservativo pelos jovens em Portugal tem vindo a diminuir nos últimos anos. E quando lhes perguntamos, mas vocês sabem o que é uma IST? Vocês conhecem, eles sabem o que é o nome, mas não sabem as consequências que isso pode causar para a saúde. Porque embora de ser curável, a verdade é que pode ter consequências também para si e da forma também como se relaciona com os outros. Para nós ainda mais preocupante é, sabendo que dos estudos que fazemos, e sendo uma marca mundial temos acesso também a bastante informação, que quando um jovem procura mais informação sobre a sexualidade, é impactado por pornografia, e o que contribui para uma visão muito distorcida do que é a sexualidade. Sabemos que, infelizmente, nos nossos governos não temos este grande investimento em educação sexual e, portanto, somos nós, como marca, e a nossa missão é investir exatamente nesta educação sexual. Portanto, ao longo destes anos, o que temos feito é algum investimento em termos de comunicação, a falar sobre estes temas sem qualquer tabus, portanto, tal como estamos aqui hoje a desmistificar e a falar, e projetos de educação sexual. Isto só é possível graças a inúmeras parcerias. Uma delas com a Associação de Variações tem feito aqui um trabalho espetacular, com a Associação de Planeamento Familiar e mesmo também com todas as farmácias com quem temos vindo a trabalhar e que têm um papel super importante na passagem de mensagem. E no fundo, esta conversa serve exatamente para isto, para desmistificar, para falar e para que, no fundo, sejamos todos conscientes também das coisas que possamos fazer. Diogo, e vamos começar aqui pelo princípio. O que significa comunidade LGBTI+. Ok, muito bem. Há várias terminologias. Exatamente. Qual é que é a mais inclusiva? Qual é o termo que devemos utilizar? Eu acho que, primeiro, vou desmistificar a sigla LGBTI+. Lésbicas, gays, bissexuais, trans, intersexo. E o mais engloba todas as outras letras que não estão incluídas nesta sigla, mas que podem estar, como o queer, como o pansexual, como
o que for. Eu acho que aqui, na minha opinião, acho que depende sempre das sensibilidades de cada pessoa. Eu lembro quando comecei o meu ativismo meu Deus, estou a ficar velho, há mais de 15 anos, que a verdade é que usava-se na altura até um termo que era GLS, que era gay, lésbica e simpatizante. Nem sequer falava-se das questões ainda da bissexualidade, nem das pessoas trans, nem das pessoas intersexo. A realidade é que as identidades são múltiplas. E é uma das coisas que eu gosto de fazer quando vou às escolas ou quando me convidam para falar destes temas, e até fiz isso, eu tenho uma TED Talk em que falo exatamente sobre isso. Há um bonequinho que se chama Bonequinho do Género, Genderbread, que explica muito bem porque é que existem tantas siglas. E porque é que. E também há a campanha do ABC LGBT, que também explica muito bem. E acho que é importante falar destes e outros exemplos, como a Durex, que são exatamente entidades privadas que percebem que no mundo de hoje já não faz sentido não ter propósito na sociedade. O que mais valoriza as empresas ou as organizações são este propósito. Dito isto, voltando à pergunta, comunidade LGBTI+, representa exatamente isso. Uma comunidade de pessoas que têm várias identidades e que, obviamente, essas identidades são distintas de cada uma delas. As pessoas podem fazer parte de várias letras e essa é a parte interessante. Voltando ao bonequinho de género, porque é que eu acho que é importante? Porque este bonequinho permite distinguir coisas que são fundamentais. O que é o sexo biológico, o que é a orientação sexual, o que é a identidade de género e o que é a expressão de género. Conseguindo perceber esses 4 conceitos, nós percebemos a multiplicidade de identidades que existem em todos nós. E que, na prática, cada um de nós é único na sua identidade. E é exatamente isso que a comunidade LGBTI tenta transmitir e, obviamente, tenta agregar-se, porque, infelizmente, é uma comunidade que, desde muito cedo, há mais de 50 anos, eu posso dar aqui o exemplo desta senhora, Marsha P. Johnson, que é uma das pessoas que combateu na revolta de Stonewall e que permitiu criar o primeiro marcha e evento Pride, que se traduziu nas celebrações que vivemos atualmente em todo o mundo e que, obviamente, o Porto Pride se inspira nela e em todas as combatentes que vêm atrás de nós. Por isso, comunidade significa isso. Este sentimento de combater, infelizmente, agressões e opressões que ainda existem, mas sempre com o orgulho de que vamos dar a volta por cima e existimos e vamos em frente. E as questões da sexualidade são extremamente relevantes para a saúde de todos. Exatamente. Em específico para a comunidade LGBT. E aí eu acho que é preciso falar abertamente sobre estas questões. Infelizmente, o acesso aos cuidados de saúde da comunidade LGBT sempre foram algo ou negados, ou até exorcizados, ou até combatidos, muitas vezes. E é por isso que é preciso falar sobre a sexualidade das pessoas, na comunidade LGBTI+. Porque, obviamente, há especificações que variam consoante a nossa orientação sexual. Eu lembro perfeitamente, enquanto jovem gay, que eu não tinha referência nenhuma na escola, mesmo apesar das pouquíssimas situações que se falava de educação sexual, falava-se muito na lógica de heterossexualidade, de homem ter relações sexuais com mulher. Não se falava das outras orientações e muito menos das outras identidades que tenham a ver com a identidade de género. Diogo, Isto é, e por isso é que é força. Só esclarecer a diferença entre orientação sexual e identidade de género, porque eu acho que muitas vezes um teste hoje também aqui na minha equipa e eu acho que aí começámos por conhecer os conceitos base. Ok, então eu vou explicar. Muito simplificamente, pois há uns pormenores que eu aconselho a ir procurar exatamente neste bonequinho de género. A orientação sexual é por quem é que nós nos sentimos atraídos, emocionalmente ou sexualmente. E pode variar muito de pessoa para pessoa. Há pessoas que se sentem atraídas por pessoas do mesmo género, de género oposto, por entidades mais masculinas, mais femininas, etc. Ou até por entidades que não representam nenhum género nem outro. Exatamente. Que são neutras ou que são até binárias ou que misturam os dois géneros. Isto é em relação, a orientação sexual, muito resumidamente, é em relação a quem é que nós gostamos, a quem é que nós nos sentimos atraídos. A identidade de género está cá dentro, é sobre aquilo que nós somos.
a identidade que nós nos percepcionamos enquanto pessoa e que nós queremos ser enquanto pessoa. E depois então, há uma terceira, que é a expressão de género, que é a forma como nós nos expressamos para fora. Que pode ser, isto tudo pode ser diferente e pode ser misturado. E é bonito na mesma. Sem dúvida, e essa diversidade que é lindíssima. Isso mesmo. E que mitos, que dificuldades, estava a relatar aqui um pouco até o seu testemunho pessoal, que dificuldades é que a comunidade LGBTI+, tem-se deparado e que tem enfrentado em termos de educação sexual, como estava a falar há pouco. E o que barreiras se transpor? Obviamente, as minhas dificuldades, e faço-te aqui um statement, eu estou aqui enquanto homem gay, por isso a minha especificidade é muito sobre a minha vivência e sobre o que eu vivi enquanto homem gay. Obviamente que uma mulher lésbica tem outras circunstâncias, uma pessoa trans, homem ou mulher, tem outras circunstâncias, etc. Eu lembro-me perfeitamente, para mim, o facto de se falar muito do coito sexual, isto é, do pénis na vagina, e, por exemplo, nunca se falava do ato de sexo anal. Era algo que, para mim, me deixava muito curioso. Exatamente como a Tatiana... Tatiana, certo? Não estou errado. Tânia, meu Deus, eu sou péssimo com nomes. A Tânia disse... a minha referência, durante jovem, foi a pornografia. Que não é uma referência verdadeira. A pornografia pode ser muito agradável para certos momentos, mas depois no ato sexual sabemos perfeitamente que a pornografia não se traduz naquilo. E tem que haver sempre muito diálogo e muita comunicação e consentimento, acima de tudo. Exatamente. E para mim, eu lembro que não havia essas referências. Além disso, houve também um grande erro, na minha opinião, de associar o uso preservativo meramente com a infecção do HIV. Quando não faz sentido nenhum, porque o preservativo protege muito mais para além da questão do HIV. Há outras infecções sexualmente transmissíveis. Eu já ia cometer o erro de dizer doenças, não são infecções, que o preservativo protege. E eu acho que o importante aqui, para ser muito sincero, é quando falamos de educação sexual, e eu fiz parte do movimento estudantil para a implementação da educação sexual, que depois se traduziu na Lei de 2009, que é a lei atual, eu acho que o importante é falar das coisas sem tabus. Isto é, na sexualidade humana não existem tabus, não existem preconceitos, não existem coisas proibidas, logo que haja consentimento e logo que não haja violência, como é lógico. E por isso tudo é permitido. E é importante é que as pessoas percebam que o primeiro passo de qualquer questão é falar sobre ela. E procurar pessoas que estejam dispostas a falar sobre ela connosco. Isso vai criar duas coisas. Primeiro, mais informação. Obviamente que recomendo ir procurar organizações já estabelecidas ou pessoas que tenham experiência e de preferência profissionais de saúde. E vai-se criar um sentimento de comunidade, que é esta coisa de percebermos que não estamos sozinhos neste mundo. E que a minha sexualidade, que eu até se calhar muitas vezes sou jovem, estou a reprimir, a achar, ai meu Deus, eu sou promíscuo, eu acho que eu estou a ter estes pensamentos pecaminosos, etc. É normal. Exato. Os adultos também brincam e a sexualidade é exatamente isso. É nós temos a capacidade de brincar connosco próprios e com os outros. Isso é a coisa mais bonita que pode haver, que é este sentimento de podermos ser nós próprios e termos prazer em sermos nós próprios. E em viver uma sexualidade saudável e segura. Isso. Não é, Tânia? Isso mesmo. E segura. É verdade, é verdade. A Durex aqui como líder nos preservativos, e já percebemos que os preservativos são um método de contracepção, mas não só, há muitos mais, mas tem aqui um papel muito importante na prevenção das ISTs, das infecções sexualmente transmissíveis. Temos vários tipos de infecções causadas por vírus, por bactérias, por parasitas. Umas são curáveis, outras são controláveis, não é? Curáveis com medicamentos, não é? Por exemplo, com antibióticos, se for causada por uma bactéria, como a clamídia, como a gonorreia, por exemplo, que já aqui foi referida há pouco, e que são infecções muito prevalentes e que nós temos vindo a observar, e agora aqui, enquanto sociedade e profissionais de saúde, que, de facto, nos últimos 20 anos
tem aumentado. Até a sífilis, que nós achávamos que já estava praticamente eliminada, aqui na Europa e nos Estados Unidos, tem vindo a crescer, até de um modo, eu diria, exponencial. Tânia, porquê é que isto tem acontecido e qual tem sido o papel aqui que a Durex tem desenvolvido enquanto marca, não só na educação para a saúde, mas em concreto na comunidade LGBTI+, porque sabemos que há aqui alguns riscos que são acrescidos comparativamente aos heterossexuais. Sim, nós temos um conjunto por várias razões. Sim. Podemos falar sobre isso também. Exatamente. Na verdade, existem bastantes barreiras de utilização aqui aos preservativos e acaba por não ser algo só da comunidade LGBTQ+, mas basicamente para toda a população. E efetivamente um dos mitos é, por exemplo, a perda de sensibilidade. Portanto, não usam o preservativo porque não sentem a relação pele com pele. A verdade é que já existe um conjunto de propostas, e eu tenho aqui até, como é o caso dos sensitivos, eu tenho sempre uma mala vermelha comigo. Quem me conhece sabe que isto é verdade. E não é só o preservativo ser vermelho. Mas um conjunto de preservativos, nomeadamente até os preservativos sensitivos, do qual eu posso até destacar o Invisible, que é um preservativo muito fino e que efetivamente favorece esta relação pele com pele. Mas existe um outro conjunto de produtos. A verdade é que todos os produtos têm algumas características super importantes, nomeadamente a espessura, o tamanho e também a lubrificação. Nós temos também, por exemplo, um preservativo adequado para sexo anal, que é efetivamente mais grosso e que protege também, dá uma maior garantia de proteção. Não é só de preservativos, temos também, por exemplo, de lubrificantes. E lubrificantes é uma história muito, muito engraçada, porque mesmo quando nós começámos a trabalhar, e Durex é uma marca bastante inclusiva, e há pouco ouvi falar o Diogo de identidade sexual, e a verdade é que nós não falamos de orientação sexual, nós falamos de identidade sexual porque cada um é como é, e no fundo aquilo que nós queremos é que eles tenham, que toda a gente tenha o prazer que realmente procura. E nós somos como somos, e mesmo dentro de uma comunidade, por exemplo, heterossexual, cada um tem uma identidade sexual diferente. Portanto, a verdade é, vamos falar destes temas, vamos desmistificar e vamos valorizar-nos tal como é. E a Durex é muito assente a este propósito. E isto para vos dizer que no caso, por exemplo, dos lubrificantes, e nós temos assim, sexo é sempre melhor do que o lubrificante. E há pouco ouvi o Diogo a dizer assim, vamos apimentar as coisas. Então, por que não usar, por exemplo, um lubrificante? Há lubrificantes para sexo anal, há lubrificantes para sexo vaginal, para masturbação, para sexo anal. Por que não? Bora lá experimentar. O mesmo relativamente à massagem. Portanto, há óleos de massagem, vamos apimentar a relação. E mesmo até os brinquedos. Algo que temos visto, por exemplo, nos últimos tempos, é que os brinquedos podem ser usados até acompanhados ou mesmo sozinhos. E, portanto, à medida que vamos vendo também todas estas tendências aqui a surgir, a verdade é que o nosso portfólio acaba por ser super abrangente para todas as identidades sexuais. E para ajudar as pessoas a desinibirem-se e a viver a sua sexualidade com alegria, não é? Exatamente. Isto numa ótica de produto, mas claro que depois também existe aqui toda a questão de propósito, e a verdade é que nós temos de desmistificar, temos de informar, e no fundo, que é aquilo que temos aqui o Diogo, que é a pessoa correta para falar exatamente sem tabus e tirarmos aqui, falarmos dos elefantes que estão aqui na sala, não é? Portanto, há muita gente que tem aqui dúvidas e que efetivamente tem receio de perguntar, tem receio de pedir ajuda, ou realmente tem receio de mostrar que não tem esta informação. Tânia, e eu acho que um passo essencial, e aqui enquanto farmacêutica e promotora de educação para a saúde, é de facto ensinar e garantir que as pessoas sabem usar corretamente um preservativo. E enquanto eu me preparava também para esta live, e encontrei várias coisas na internet, desde os sites oficiais, desde a Organização Mundial da Saúde, o Centers for Disease Control and Prevention nos Estados Unidos, que é uma grande referência e que eu recomendo a todos também que queiram saber mais sobre esta temática das infecções sexualmente transmissíveis e também de como usar um preservativo corretamente, que visitem estes sites, apercebi-me de que há inúmeras dúvidas e mitos sobre como utilizar corretamente um preservativo. Então, um dos pontos bons que nós temos na embalagem e que surge, e é uma das barreiras ao uso do preservativo, é como colocar o preservativo, e by the way, está aqui a tirar...
rompe um momento, digamos assim. Portanto, não rompe o preservativo, mas rompe um momento. Portanto, eu não quero usar o preservativo porque vou ter de parar para o pôr. A verdade é que os preservativos Durex têm o logo em que indicam exatamente a posição correta que se deve colocar o preservativo. Portanto, a parte de Durex acaba por ser a parte inferior do preservativo. E, portanto, é muito mais fácil colocar e até às escuras, porque se agora ficássemos aqui tudo escuro, vocês viam o logo de Durex. Portanto, esta é uma das primeiras barreiras. Depois, como é que se deve colocar? Em todas as embalagens têm um picotado e por dentro tem todas as instruções de como colocar um próprio preservativo. Portanto, a verdade é, podemos guardar o preservativo ou podemos ver nas próprias embalagens como o fazer. Exatamente. Eu já usei muitos preservativos da Durex e tenho que admitir que estou a aprender ainda nos dias de hoje. Uau! Mas estes são os detalhes que eu acho, e para quem está connosco, que eu acho que são relevantes e podem fazer a diferença. E para os jovens, e tenho a certeza que também estão aqui muitos jovens connosco, e já percebemos, e eu também agora a preparar-me para esta live, percebi de facto que entre os 15 e os 24 anos é aqui um grupo etário que precisa de facto aqui de muita informação fidedigna, credível, e eu acho que este é um ponto importantíssimo. Então, já percebemos que há inúmeros preservativos, portanto que a sensibilidade não é afetada, alguns até com lubrificantes, sabores, com estrias, portanto que até potenciam toda essa sensibilidade. E então, Tânia, estava-nos agora a explicar exatamente, continuo, como colocar corretamente. No fundo, é só seguir as instruções que estão cá dentro. Portanto, as embalagens podem ser abertas. E eu vou dizer isto porque exatamente posso estar aqui a explicar, mas eu acho que cada um deve agarrar num preservativo e fazer um teste. Exatamente. E, portanto, ou mais, nada mais. Ou mais. Começa com abrir, que foi um dos pontos que as pessoas têm dificuldade justamente e pode correr o risco até de romper o preservativo nesse momento. Estes aqui são muito fáceis, porque mesmo, por exemplo, os invólucros que vêm de 2, mesmo para os dividir, é muito, muito mais fácil e mesmo a própria abertura, assim o tamanho. Portanto, é muito, muito fácil de fazer. Mas para saber as instruções, eu vou mesmo rasgar a embalagem, portanto, tem um picotado. E cá dentro tem exatamente as instruções com imagens de como é que vão de colocar o preservativo. Portanto, isto aqui, eu vou conseguir tentar chegar um pouquinho. Incrível! Isto aqui é uma bíblia, portanto, na verdade mesmo se comprarem um preservativo novo, tem na embalagem tudo o que devem saber para colocar um preservativo. Não é só aqui, a verdade é que nós no nosso site também temos essa informação, mas, portanto, a verdade é, por um momento, é só consultar a embalagem. Incrível. E mais do que explicar, é exatamente dizer que tem uma cábula, portanto, malta que gosta de copiar, é muito simples, ok? E nada como experimentar, não é? Exatamente. Eu agora vou ali ao meu quarto pegar na caixa e ver se ela vai o mesmo. Está tudo a fazer como deve ser, não é? Eu não sabia que havia. Estou, como se diz na minha terra, estou a bisbélico com esta informação, não fazia a mínima. Não, mas agradeço. Não só como colocar, mas também como retirar corretamente é importante. Exatamente. E aqui diz mesmo, no fundo o antes de começar, como usar e mesmo também algumas precauções. E, por exemplo, também sabemos que existem pessoas que são alérgicas ao látex. Existem 2 produtos que nós temos também que são sem látex. Um deles é este, que é o Real Feel, portanto, um sensitivo sem látex. E depois temos também o preservativo, que é um posto que eu por acaso não tenho aqui, não tenho uma letra vermelha com tudo ainda, mas que também é o sem látex, que diz mesmo sem látex na embalagem. Portanto, aqui também para os intolerantes de látex, temos aqui também algumas soluções. E a verdade é que aqui nas embalagens tem todas as indicações. Tem no nosso website, ia dizer algo bastante interessante, que é os preservativos, consoante é um sensitivo, ou um básico, ou um performance, digamos assim, têm as chaquetas de cor diferente. Portanto, a verdade é, se misturarmos, e aqueles que gostam de experimentar vários tipos, a cor, através da cor, conseguem identificar qual é que é o preservativo correto. E, essencialmente, por exemplo, nos sabores.
Portanto, se querem um de morango, já sabem qual é que é a cor. Se têm um de pêssego, também têm, por exemplo, banana, uma cor de pêssego, digamos morango, assim. não é? A banana ou mesmo o morango. Portanto, essencialmente, para os de sabores, por exemplo, para ter aqui uma nova experiência, também o é possível saber. Incrível. Mais novidades? Outro mito que eu também me apercebi aqui nos últimos dias é que basta usar um preservativo. Isto é muito importante. Não há necessidade de usar dois. Tem que ser usado corretamente. Exatamente. Isto é válido. Sexo vaginal, sexo oral, sexo anal. E algo que é bastante interessante e que é um dos outros mitos é eu não uso o preservativo porque ou fica demasiado largo ou fica demasiado apertado. E a verdade é que demasiado largo causa aqui algum desconforto e essencialmente até pode-se perder, e por outro lado, se é demasiado apertado, pode causar perda de direção. Daí ser super importante a análise destes símbolos, que no fundo tem ou seja, é uma bolinha que diz exatamente qual é que é o tamanho. E, por exemplo, nem todos precisam de um XL, mas alguns que sim podem não precisar. Existe um tamanho tubular, existe um tamanho slim fit. O importante aqui, mais do que os tamanhos, é escolher o tamanho adequado para cada um de nós. E não desistir à primeira, porque a verdade é que pode ser um tamanho que não é adequado, então bora lá experimentar outro e ver se não é. Portanto, o objetivo aqui é experimentar e não desistir, porque efetivamente o preservativo é o único método que previne as ISTs. As infecções sexualmente transmissíveis. Exatamente. Obrigada. Então, muito mais do que a infecção VIH-Sida que falávamos há pouco. E já, quer um, quer outro, já abordaram esta temática, que se calhar nos últimos anos associou-se muito o uso do preservativo à prevenção quase que exclusiva desta infecção. Mas não só, muitas mais. Sim, sem dúvida. Se me permitirem, eu vou dizer uma coisa, lembro perfeitamente, e se calhar é a experiência de muitos de nós que está aqui, e até de pessoas ainda mais jovens ou até mais velhas, mas eu lembro perfeitamente quando tinha uma sessão de saúde sexual nas escolas, era algo, na minha opinião, era horrorífico na perspectiva como era exposto, que era slides a mostrar imagens horrorosas e consequências das ISTs, terminava com o grande mito e com esta ideia maluca de que se apanhas HIV estás condenado e usa o preservativo. Isto, na minha opinião, e acho que a Durex vai concordar comigo, é a pior maneira de se falar do uso de preservativo. Porque, wait a minute. Primeiro, estou a expor casos gravíssimos. E segundo, estamos a passar, não é propositado, mas isso acontece, uma mensagem subliminar de que o HIV condena as pessoas para a vida. E tanto nós, como a Durex, sabemos que isso não é verdade. E, aliás, foi um dos grandes feitos da ciência nos últimos anos, não é? Foi transformar justamente a infecção por VIH-Sida numa doença crónica, não é? Completamente, sim. Completamente. Não há cura ainda, também ainda não há vacina, como há para outras. Por exemplo, o papiloma humano, o vírus humano, não é? Mas de facto conseguimos controlar. Mas há muitas outras situações em que, pelo facto das pessoas terem contraído uma infecção sexualmente transmissível, não quer dizer que sejam promíscuas, nem outro tipo de estigmas que podem estar associados. E às vezes podem ter sintomas, outras vezes não. Muitas vezes não há sintomas nem nas mulheres, nem nos homens. Exatamente. É muito importante, e eu queria aqui também chamar a atenção para este aspecto, fazer-se testes. O CDC, que eu falei há pouco, até tem vários critérios de risco e até define quem é que deve fazer todos os anos testes para as diversas infecções sexualmente transmissíveis, e podem também consultar ou colocar-nos aqui as questões se quiserem, mas de facto é muito importante que as pessoas testem e testem com a regularidade que for conveniente ou que acordarem de acordo com os comportamentos de cada um. E de acordo também com os médicos, os profissionais de saúde que vos acompanharem, para garantir que, havendo uma IST, ou sendo positivo para uma IST, que são tratados o mais depressa possível. Porque muitas ISTs, quase todas, têm tratamento. Exatamente.
Eu acho que isso é fundamental, que é desmistificar esta ideia e falo pela minha experiência. A primeira vez que eu fui fazer um teste de ISTs, eu estava a morrer de medo. Eu era novito, devia ter para aí os meus 17, 18 anos e estava a morrer de pânico. Ai, se é positivo, o que é que acontece? Ai, meu Deus, etc. E agora posso dizer muito abertamente que eu faço testes regulares, pelo menos de 3 em 3 meses. E faço porque eu enquadro-me num grupo que é de homens que têm sexo com homens e estou num tratamento que se chama pré-filexia, pré-exposição. Que é exatamente um tratamento que permite, eu tomando um comprimido por dia, não apanho o HIV. Mesmo em caso em que acontece ter uma relação sexual em que tive um comportamento de risco, por exemplo. Que esteja infectada. Exatamente. Exatamente. Também é importante isto. E acho também importante perceber que uma pessoa com HIV com carga viral de zero, que há muitos, que é a grande maior parte das pessoas que têm HIV e que fazem um tratamento regular de certinho, têm carga viral zero, não há possibilidade, mesmo que o preservativo rompa, de transmitirem a infecção. Por isso, só para perceber que o quão avançada a medicina está e quão é possível viver com HIV nos dias de hoje. Dito isto, também corre algum risco ou algum acidente, também dizer que há uma profilaxia pós-exposição. Exatamente. Também é exatamente. Que é obrigatório ser dado pelo Sistema Nacional de Saúde em todas as urgências deste país, ok? E acho também importante referir isto e dizer às pessoas que às vezes pode haver situações mais desconfortáveis em que tentam nos insinuar que não temos acesso. Insistam, temos acesso, é um direito que nós temos enquanto cidadãos e temos que exigir. Dito isto, obviamente que há todas as outras doenças, que muitas delas são invisíveis ou não têm, ou demoram tempo a aparecer, ou etc. E também é por isso que é importante. Da mesma forma, eu acho que é preciso explicar, da mesma forma que chega a uma certa idade e temos que fazer check-ups anuais, porque sabemos que há um risco maior de ter uma ou outra doença, uma ou outra infecção, uma ou outra condição. Quando nós temos uma vida sexual ativa, é importante saber que corremos riscos. Esses riscos acontecem. A partir do momento em que, riscos sofremos todos os dias. Quando eu saio de casa e vou atravessar a rua, corro um risco, que é, infelizmente, poder ser atropelado. É um risco ínfimo. Isto acontece com as relações sexuais e com a vida sexual. Por isso, o que é que nos custa, ainda para mais, sabendo que há entidades, nomeadamente específicas para a comunidade LGBT, e no caso específico de homem que tem sexo com homens, existem instituições que estão dispostas a ajudar. Deixem-me dar algum exemplo. O Centro Abraço, na cidade do Porto, que dá este apoio fantástico a pessoas da comunidade LGBTI+. Uma organização que é a Associação Anémona, que trabalha para que o Sistema Nacional de Saúde e os cuidados de saúde sejam adaptados para pessoas trans e pessoas não binárias. Associações como a Plano I, etc. E acho que esta é a mensagem que eu quero essencialmente passar para toda a gente que nos está a ouvir, que é, felizmente, a nossa sociedade civil já evoluiu a um ponto em que temos não uma nem duas, mas várias organizações da sociedade civil e várias empresas como a Durex que estão dispostas a nos indicar qual o caminho que nós temos que seguir, quais os passos que nós temos que ir. E isto é pedagogia, porque a sociedade não se faz só meramente pelo Estado ou pela família, etc. Faz-se individualmente com cada um de nós. E é esta a mensagem que eu quero transmitir. Procurem ajuda, informem-se e desmistifiquem esta ideia de que não é possível cuidar ou ter acesso aos cuidados de saúde. É possível e é possível ao mesmo tempo ter uma saúde sexual ativa e saudável. E há vários locais também onde podem testar e fazer os testes não só para a infecção VIH-Sida, mas também para as outras ISTs. Isso mesmo, Pelo país todo, não é, Diogo? Pelo país todo. Eu falando mais especificamente na área do Porto, temos o CAD, temos a Associação Abraço, há outros projetos que também fazem. Facilmente se encontra online esses projetos espalhados pelo país e de forma gratuita e, em muitos casos, totalmente anónima para as pessoas que não queiram se expor, têm acesso a estes testes e, se der reativo, não se diz positivo, diz reativo, a pessoa tem acesso imediato e deve ter acesso imediato ao tratamento, ou pelo menos a como é que deve proceder nos próximos dias para ou ter tratamento ou ter a completa acompanhamento médico e de saúde que necessita para resolver a sua situação.
e muitas ISTs, repetimos aqui, são curáveis, são tratáveis Exatamente. com antibióticos, antiparasitários, portanto há aqui muitas formas e algumas até de prevenir através das vacinas, como já falámos aqui. Ainda não para todas, mas também é um caminho que a ciência está aqui a travar, Exatamente. a fazer todos os dias. E certamente nos próximos anos teremos também aqui muitas novidades. Tânia, e a Durex tem-se envolvido em inúmeros projetos na comunidade. Sim, Queres sim. falar um bocadinho sobre o trabalho bonito que têm feito? O nosso grande objetivo é exatamente celebrar a nossa identidade sexual e o nosso eu sexual. E, portanto, faz todo o sentido estarmos aqui com o Diogo, estarmos com essas celebrações, estarmos no Porto Pride, celebrando exatamente as nossas identidades sexuais. A verdade é que nós temos um conjunto de produtos que dá para tudo, mas mais do que isso, sabemos efetivamente de todos os mitos e de todos estes tabus, digamos assim. E, portanto, aquilo que queremos é fomentar uma sociedade informada e inclusiva. Portanto, é com grande prazer que estamos e que somos parceiros do Porto Pride. Já estivemos também em Lisboa. Portanto, queremos sim ser aqui o braço direito da Associação Variações. Estão a fazer um trabalho espetacular e a verdade é que aquilo que defendemos é que é o teu prazer, é a tua escolha. Portanto, tudo aquilo que o Diogo disse no início, eu diria que são exatamente os valores de Durex. Portanto, vamos educar, vamos tornar esta sociedade portuguesa cada vez mais inclusiva, saudável, digamos assim, e que tenha toda a informação para fazer as coisas corretas. Portanto, o nosso grande objetivo agora no Porto Pride é celebrarmos nós enquanto indivíduos. Nós dizemos que é o eu sexualmente, portanto, vamos celebrar e, no fundo, celebrar em segurança e em proteção. Diogo, e o que é o Porto Pride? O Porto Pride, ai meu Deus. Porto no próximo fim de semana. Tanta coisa boa que vem aí. Então, o Porto Pride, tal como o nome indica, é a celebração Pride da cidade do Porto. Para as pessoas terem um contexto histórico. O Porto Pride surgiu pela primeira vez em 2001. Foi um projeto muito inovador na altura, completamente fora da caixa, promovido por um ativista medalhado da cidade e que teve um papel fundamental para abrir mentes e abrir espaços na cidade. É um projeto que na altura era à porta fechada, com cobrança de bilhetes, tinha que ser, era a única forma de revenue. E, entretanto, o Porto Pride, exatamente, o Porto Pride desapareceu um bocadinho. Exatamente, as variações, porque tem aqui, apesar de ser uma associação de âmbito nacional e que tem muito, obviamente, trabalho na cidade de Lisboa, e a prova disso é que lideramos a candidatura ao Europride e vem este grande evento ao Europride para Portugal, a realidade é que as variações também têm um papel de coesão territorial. E nós achamos que não fazia sentido a segunda maior cidade do país não ter um Pride que fosse aquilo que nós sabemos que existe lá fora. Graças a variações, o Porto Pride faz parte de uma organização que é a European Pride Organizers, por isso nós bebemos muita experiência e coisas que acontecem lá fora. E exatamente esta troca de experiências com Pride Organizers, com organizadores de Pride de outros países, outras realidades, é que nós depois temos ideias criativas e nos foi possível, em 2019, experimentar esta fórmula diferente, que era fazer um evento aberto, gratuito e livre comunitário. Dito isto, o Porto Pride é exatamente isso. É uma celebração que conjunta, acima de tudo, aquilo que eu gosto de dizer é o Porto Pride é uma celebração da comunidade LGBTI+, para a cidade do Porto. Porque isto não é um evento só para a comunidade LGBT. É um evento para toda a gente. Para famílias, para pessoas heterossexuais, para os pais, para as mães, para os irmãos, etc., que se reúnem e celebram. E pela primeira vez o Porto Pride, porque nós somos maluquinhos da cabeça, e já não nos bastava fazer um dia, decidimos que íamos fazer 3 dias. Então, já é uma loucura fazer um Pride um dia por causa da logística e de ter que fazer contratos de palco e de artistas, etc. Nós decidimos que íamos fazer 3 dias. Os 2 primeiros dias, 7 e 8, em formato festival,
no Parque da Pasteleira, vai ser no Parque da Pasteleira, no Porto. Há imensos autocarros para a zona. A STCP acabou de publicar um post a dizer todos os autocarros que têm ligação para o parque. Também tem opções como o Uber, etc. As portas abrem às 5 da tarde, as primeiras atuações, os primeiros artistas começam às 6 e termina à 1 da manhã. Então, sexta e sábado vai ser um fim de semana em grande. Não esquecer também que no sábado, antes do Porto Pride, há a Marcha do Orgulho. Importante ir marchar às 3 da tarde na Praça da República e depois, logo a seguir, ir para o Porto Pride. Vamos ter artistas como a Titica, como a Favela Lacroix, como a DJ Pan, como um artista surpresa que eu não posso revelar, mas que eu tenho que dizer uma coisa, que é obrigado, Durex. Porque este artista internacional que vamos anunciar a seguir a este live no perfil do Porto Pride, só é possível porque a Durex, na semana passada, aceitou uma ideia maluca da equipa do Porto Pride e disse-nos, sim, nós entramos e queremos que esteja no palco do Porto Pride um artista internacional que participou no The Voice Brasil, que atuou o ano passado no Rock in Rio, também no Brasil, que o último álbum dele, Mundo Positivo, fala exatamente sobre a sua vivência enquanto pessoa seropositiva e como exatamente é preciso falar de que o HIV existe e que não é problema nenhum e que não é condicionante nenhum para a nossa sexualidade e que nós não devemos nós devemos combater o preconceito e devemos ser audíveis de ser aliados para pessoas com HIV positivo. Dito isto... Como é que se transmite e como é que não se transmite. Exatamente. E, acima de tudo, falar abertamente e dizer... o nome do artista. Passo. Não posso dizer e não vou dizer. É para mim, está quase. A seguir ele será revelado. Mas é ótimo. Obrigado novamente, Durex, por terem aceito a ideia maluca e por terem dito, sim, nós queremos esse artista cá e vamos apoiar e vamos ainda apoiar mais o Porto Pride, mais do que apoiaram. E isto é fundamental, porque sem as empresas, sem os parceiros, sem as marcas, que mais do que... A importância das marcas apoiarem estas iniciativas é fundamental. É fazer acontecer e para tornarem os... É fundamental. É fundamental. Reparem, os eventos Pride permitem uma coisa fantástica, que é dar palco a artistas, habitualmente artistas queer, artistas LGBT, que, exatamente por causa das suas identidades, não são contratados ou são mal pagos, etc. Nós no Porto Pride temos uma política que é todos os artistas são pagos. E isto é possível graças aos nossos parceiros. Aos nossos parceiros e uma salvaguarda. Nós não temos patrocinadores, nós temos parceiros. Porquê? Porque nós fazemos um contrato de parceria com marcas como a Durex ou com empresas que queiram participar no evento, porque nós queremos trabalhar também esta capacidade destas empresas serem transformadoras do seu local de trabalho, dos seus colaboradores. Os seus colaboradores também terem acesso a esta informação e a este conhecimento. Porque o que acontece atualmente à comunidade LGBT é que nós vivemos numa realidade quase paradoxal em Portugal, em que temos leis super avançadas, mas temos uma sociedade ainda conservadora. E temos um mundo corporativo e empresarial ainda conservador. Então o nosso papel enquanto Pride Organizers é mudar isto. É fazer com que o grande armário que existe em Portugal atualmente, que é as empresas, se tornem nossas aliadas e sejam transformadores para pessoas gays, lésbicas, bissexuais, trans e intersexo, não tenham uma barreira de entrada e de emancipação económica e possam também ter lugar nas empresas e ter forma de se tornarem economicamente independentes. E o Pride é tudo isto. O Pride é esta mistela de pluralidade, de pessoas que se contradizem, de pessoas que têm visões diferentes e de pessoas que pensam diferente. E isto é maravilhoso, porque isto é condição humana. Porque isto é nós dizermos que, sim, cada um de nós é único, mas cada um de nós tem orgulho no que é. E isto é o Pride. Muito bem. E no domingo? Também há domingo é o dia mais importante. Obviamente, domingo é um dia de celebração porque é um dia em que vai haver uma coisa que é a primeira vez que fazemos e queremos exatamente marcar passo e dizer
Não, é preciso, obviamente, celebração é importante, obviamente, marchar é importante, e a dança e o extravasar também é importante, mas há momentos em que nós temos que nos sentar e falar abertamente sobre vários temas, e falar sobre direitos humanos. E o domingo vai ser isso. Vai ser uma tarde, das 3h30, 3h45 até às 7 da tarde, no Mar Shopping, onde vamos falar, em Matosinhos, onde vamos falar sobre direitos humanos para as pessoas LGBTI e vamos ter 3 grandes painéis. Um sobre ativismo, outro sobre exatamente marcas e responsabilidade social das empresas e o terceiro sobre as redes sociais. Esta coisinha que estamos a usar nos dias de hoje, esta caixa mágica que nos permite falar para o mundo e que foi ótima para promover storytelling positivo para as pessoas LGBT, mas que também, vamos ser sinceros, tem muito ódio e a realidade é que os últimos estudos demonstram que do ano passado para este ano os ataques de ódio contra a comunidade LGBT online aumentaram quase 200%, que é uma brutalidade, e por isso nós queremos falar sobre o impacto das redes sociais e como é que as redes sociais têm um impacto positivo e negativo da comunidade LGBT e como é que podemos usar estas ferramentas que estão à nossa mão para transformar o mundo e ter um impacto positivo. Claro, positivo, exatamente. Sim. Positivo. E eu acho que para concluir, o nosso tema é a saúde sexual, mas sem saúde mental não podemos viver a nossa vida numa plenitude, inclusivamente a nossa vida sexual. E não sei se o nosso tempo isto passa a voar, mas o que feedback, o que é que o Diogo nos pode aqui transmitir sobre... Haveria ainda muito a falar sobre as ISTs. Há muito a falar, sim. Está aí informada, não está? E até quase que eu lhe perguntava se fosse aqui decisor político, quais eram as suas prioridades na área da saúde sexual para a comunidade. Mas, se calhar, eu pedia-lhe que nos falasse um bocadinho sobre a importância da saúde mental e do acesso. Exatamente. Nesta área da saúde mental, porque eu acredito que os estigmas, as pressões, discriminações sejam que aconteçam, não é? Portanto, as pessoas têm que lidar com essa carga adicional, se é que eu posso dizer assim. Reparem, é muito engraçado porque eu digo isso sempre, isso que é a minha experiência pessoal. Eu, enquanto jovem, vivi uma realidade e tenho uma irmã que é 13 anos mais nova que eu, e felizmente a realidade que ela me conta é muito diferente da minha, pela positiva. Mas eu vivi numa realidade em que não havia referenciais positivos, em que eu não conhecia ninguém gay, não havia ninguém abertamente gay ou homossexual na televisão. As histórias que contavam ou que vinham aos mídias eram sempre dramáticas, eram histórias ou de bullying, ou de homofobia, ou de agressão, e estes eram os referenciais que eu tinha na minha adolescência. Por isso, eu às vezes digo, meio a brincar, meio a sério, que a mim cortaram uma parte da adolescência. Foi esta parte em que eu podia me apaixonar e podia amar. E por isso é que é importante, quando há histórias e séries, como a série que se tornou muito conhecida na Netflix, em que são histórias de amor de pessoas gays ou lésbicas e que de forma positiva e demonstrar, finais felizes. E porquê é que eu estou a dizer isto? Porque também há uma contramoeda que há uma grande dificuldade de falar da saúde mental na comunidade LGBTI+, porque a realidade é que tanto a homossexualidade como a transexualidade há muitos poucos anos, há pouco tempo é que saíram da lista, considerada lista de doenças mentais. Então havia este quase paralelo de que, se tens problemas de saúde mental é porque és um doente mental. Hey, wait a minute! Não! São coisas totalmente distintas. A saúde mental não tem nada a ver com a doença mental, são coisas diferentes. E a saúde mental diz respeito a cada um de nós. E obviamente que enquanto pessoas, enquanto indivíduos, nós sofremos agressões e microagressões e temos que ter vivências que nos são cortadas, que nos são arrancadas, porque não podemos ser nós mesmos, isto tem impacto na nossa saúde mental. Tem impacto na nossa forma de viver, na nossa forma de amar. E por isso é que é importante falar sobre isso. E dizer abertamente que, infelizmente, não porque tenhamos algum problema ou sejamos diferentes, mas por causa da discriminação que sofremos, da opressão que sofremos, das microagressões que sofremos, a comunidade LGBT tem uma potência para ter uma saúde mental mais frágil. Porquê? Porque tem que ser muito mais resiliente do que o habitual. Porque tem que passar por dificuldades que muitas vezes... Claro. Exatamente. Que pessoas heterossexuais não é que não queiram saber,
nunca se experimentaram, nunca sofreram isto na pele. Então é muito difícil para quando alguém não sofre na pele aquilo que nós sofremos, perceber o que é que nós estamos a passar. E muitas vezes diminuem, etc. Por isso é que eu acho que é importante, nestas questões, em todas as questões, não só nestas, haver duas coisas. Gentileza e empatia. Que é a gentileza de perceber que a minha realidade, as minhas vivências são diferentes dos outros. E a empatia, que é aquela coisa de eu conseguir me pôr realmente no sapato dos outros. Que é perceber que aquela pessoa está a reagir assim ou está assim, a fazer assim. Porque as vivências dela são tão únicas que eu tenho é que me pôr no lado dela e perceber porque é que ela está a reagir assim. E eu acho que com isto, e falando novamente, voltando ao tópico que é falar abertamente sobre as questões, falar abertamente sobre a saúde mental, é o primeiro passo para encontrarmos uma comunidade e pessoas que estão dispostas a ajudar. E é isto que o Porto Pride tenta dar palco e tenta difundir. Que é toda esta comunidade que muitas vezes está invisível, mas que existe e que nos diz não está sozinho ou sozinha. Isso mesmo. Uma rede de apoio que existe. Exatamente. Está espalhada pelo país. Exatamente. E que às vezes vem das pessoas que nós menos esperamos. Essa é a parte bonita da vida. É que às vezes o apoio e a ajuda vem de pessoas que nós nunca achávamos que nos iam... que estavam predispostas a apoiar-nos. E essa é a parte boa da sociedade em que nós vivemos, é que encontramos pessoas maravilhosas em cada canto e essas pessoas transformam o mundo. Sem dúvida. E para melhor. Sim. Transformam para melhor. Sim. Ó Diogo, Sem então dúvida. eu vou terminar e vou perguntar-lhe aqui a última questão que lhe faço. E depois passa à Tânia e infelizmente o nosso tempo é limitado e o tempo é mesmo um recurso limitado e a nossa conversa hoje fica por aqui. Mas se fosse decisor político, quais seriam as suas prioridades no que diz respeito à saúde sexual da comunidade LGBTI+. Bem, eu vou dizer aquilo que eu já defendo desde os meus 15 anos. Tem que haver uma aula, uma disciplina de educação sexual nas escolas. Obrigatória. Da mesma forma que nós falamos de matemática, falamos de português, falamos de inglês, tem que haver uma disciplina que fale da nossa sexualidade, da nossa vivência. Porque a sexualidade é parte da nossa identidade. O nós brincarmos connosco mesmos, o nós exploramos, nós nos sentirmos bem connosco mesmo, faz parte da sexualidade. Isto tem consequências gigantes e positivas para a sociedade em geral. Esse era o meu primeiro passo de decisor político. O segundo passo, muito categoricamente, tem a ver com a proibição dos processos chamados processos de transição, que infelizmente ainda não é proibitivo nem ilegal em Portugal, que é as terapias de conversão. Desculpem, é esse o nome. Que são quando pessoas que são homossexuais, ou bissexuais, ou gays, lésbicas ou trans, sofrem por parte de pseudo-profissionais de saúde uma tentativa de reparação. Dizerem que, ok, tu és homossexual, mas podes te tornar heterossexual. Isso não existe. Isto tem que ser proibido. A ciência, as organizações de saúde, as ordens profissionais são muito claras. Isso não existe. Isto tem que ser traduzido em lei. E é algo que ainda não é feito em Portugal e que acho que deve ser falado e deve ser rapidamente proibido, que infelizmente ainda não é. E assim de repente são estas duas que me vêm à cabeça. Há muitas mais. Respeitar a vontade e a identidade de cada um. Exatamente. E ser muito claro que é uma pessoa que faz o seu processo de coming out não precisa de ajuda porque é homossexual. Precisa de ajuda porque infelizmente as vivências negativas que recebe por muitas vezes fazer esse coming out obrigam a que necessitem dessa ajuda. Uma pessoa gay, lésbica, bi, trans ou intersexo não precisa de ser curada. Precisa de ser acarinhada, precisa de ser celebrada e precisa de ter pessoas que dizem ok, és como és e está tudo bem. Com orgulho, não é? Com orgulho, sem dúvida. Tânia, e qual é a importância para uma marca mundial e líder dos preservativos como é a Durex estar presente e o que é que vão oferecer, o que é que vão fazer, alguma atividade, não sei se pode desvendar aqui ou não, no próximo fim de semana, não, eu estou a dizer fim de semana, mas não estou a ser rigorosa, portanto, nos próximos dias, sexta, sábado e domingo. Poderia divulgar
lugar, mas acho que não vou fazer, que é para convidar a todos a irem. Posso dizer que teremos promotores espalhados pelo recinto. Portanto, com algumas dinâmicas divertidas, mas não vou dizer o que é, porque para isso acho que vão ter de lá ir, vão ter de usufruir. Nós temos sempre um papel bastante educativo e estarmos aqui presentes, no fundo, é mostrar também, lá está, a nossa identidade sexual, que temos produtos para cada identidade sexual. Falámos muito de preservativos e DSTs, os lubrificantes, essencialmente, podem ser usados basicamente por todas as pessoas, digamos assim. Portanto, como uma panóplia tão grande de produtos, os brinquedos é a mesma coisa. Portanto, na verdade, haja imaginação e queira-se experimentar coisas novas. E algo que nós estamos aqui presentes e algo que vemos também, e quando o Diogo falava de educação nas escolas, efetivamente é um pilar bastante importante. Nos estudos que nós sabemos, não existe educação sexual nas escolas, ou quando existe é falado de anatomia e não tanto sobre a sexualidade em si. Nos estudos mais recentes que recebemos em Portugal, no caso das raparigas, que talvez são aquelas que são mais abertas a este tipo de temas e que não têm qualquer problema de dizer, 16% das miúdas, ou seja, das jovens a partir dos 15 a 16 anos, dizem que se sentem atraídas por pessoas de outro sexo, desculpem, do mesmo sexo ou outro, portanto, tirando aqui toda a componente mais heterossexual, no caso dos rapazes é cerca de 4%. E, portanto, aqui o nosso papel é tentar informar, é estarmos neste momento de celebração e alertar também para todas estas temáticas. Portanto, este é um caminho que a marca vai continuar a fazer, aqui em conjunto com a Associação Parisões e o Porto Pride. Portanto, temos aqui também iniciativas bastante interessantes para o futuro. Portanto, eu não vou dizer o que é que vamos fazer no Porto Pride, estamos lá à vossa espera, portanto isto é um convite a todos os que estão a assistir a esta live e lá vos esperamos. E vamos ser um artista surpresa graças à Durex. Exatamente. Na sexta, por acaso. Na sexta. Na sexta. Logo em grande. Logo no primeiro dia, sim. Pau, em grande, exato. Diogo, uma mensagem final. Fácil. Despedirmos. Feliz orgulho. Happy Pride. E até sexta, não é? E até sexta. E o sexta. Exatamente. Sempre preparado. Sempre com arco-íris e com preservativo. Sempre. A principal arma para, de facto, aqui um sexo seguro. Ou seja, a principal arma que nós temos para prevenir as infecções sexualmente transmissíveis e que são inúmeras. E de facto aqui esta principal arma. Eu queria agradecer a todos que ficaram connosco durante esta hora. Muito obrigada. Posso só dizer uma pequenininha coisa antes de terminarmos? Pronto, o Porto Pride é possível graças ao esforço voluntário de muita gente. E obviamente que eu tenho que agradecer a Variações, a organização da qual faço parte e da direção, porque obviamente está a envolver muito dinheiro e capacidade financeira. Isto não impede de todos de nós estarmos neste momento a fazer uma angariação de fundos, crowdfunding, exatamente para assegurar que tudo vai ok. O evento vai acontecer, a crowdfunding não é para salvar o evento vai acontecer, mas há sempre gastos de última hora que acontecem, imprevistos que acontecem, e nós queremos ter essa salvaguarda. E por isso peço a todos que tenham disponibilidade de 5, 10, 15, 20 euros, há pessoas que têm mais disponibilidade, ótimo, se tiverem mais, perfeito, que vão à nossa página, têm um crowdfunding lá e que façam um donativo, por mais pequeno que seja. Só isso. A saúde financeira também é importante, não é? Exatamente, sim, também é muito importante. Mas dizia eu, muito obrigada a todos que estiveram connosco neste serão. Muito obrigada à Durex. De facto, aceitaram logo o convite para este desafio, para esta conversa. E muito obrigada ao Diogo. Foi um gosto muito grande estar consigo. Muitas felicidades para o Porto Pride. Que corra tudo muito bem este fim de semana. Desfrutem, aproveitem. Quem estiver no Porto ou à volta, ou não só, já sabem, sexta, sábado e domingo tem este evento que celebra de facto aqui a diversidade e a inclusão por um mundo melhor. Fiquem bem, com mais e melhor saúde. Entretanto, dizer-vos que na próxima semana não vamos ter live. Eu vou estar fora, vou estar a dar formação,
mas para outros colegas farmacêuticos, para as equipas de farmácia, mas daqui a 2 semanas voltamos, quarta-feira, e vamos falar sobre um tema também que é muito importante e que tem a ver com a sustentabilidade aqui do nosso planeta e a importância da cosmética sólida nesta ecossustentabilidade que todos nós desejamos e como é que podemos introduzir no nosso dia-a-dia práticas mais sustentáveis relativamente à quantidade de cosméticos e de plástico e de água, por vezes desnecessária, que usamos ou que temos nos cosméticos que usamos diariamente. Portanto, daqui a 15 dias cá estaremos para falar sobre cosmética sólida. Até lá, fiquem bem. Muito obrigada, Tânia, Diogo, foi um gosto muito grande. Obrigada pela informação que partilharam, pela forma desenvolvida e aberta com que este serão decorreu. Obrigada a todos que estiveram connosco. Fiquem bem e até breve. Feliz orgulho! Tchau, tchau!